Vasco da Gama faz acordo com o Flamengo. Escalação vazada. Atacante Pedro vai desfalcar o Flamengo contra o Atlético Paranaense hoje na Arena da Baixada. Saudações rubro-negras para a maior e melhor torcida do mundo, que é a torcida do Mengão. Eu vim chegando nessa manhã de domingo, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meu querido e minha querida, começou a assistir o nosso vídeo? Já deixa o seu like. Seu like é muito importante para o nosso engajamento. E você aí, que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no botãozinho aqui embaixo, escrito inscrever-se, acione o sino da notificação para poder receber todos os nossos novos vídeos e compartilhe os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é de graça, mas é muito importante para o crescimento do nosso canal, o canal Paraquedista Rubro-Negro. E você ainda pode ganhar um manto sagrado do Mengão completamente 0800. Exatamente, falo melhor sobre isso no decorrer do vídeo. Então vamos aqui com as notícias. O atacante Pedro, infelizmente, vai desfalcar aí o Flamengo contra o Atlético Paranaense hoje, lá na Arena da Baixada. O clube anunciou aí na tarde de ontem que o jogador sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e não viajou com a delegação para Curitiba. O departamento médico do Flamengo aí informou que a contusão de Pedro não aconteceu ontem não. Ela ocorreu na derrota para o Botafogo no domingo, dia 30, partida do Brasileirão. Os profissionais, inclusive, acharam melhor poupar o atacante, já que no meio da semana ele atuou contra o Racing pela Libertadores da América. Atuou no sacrifício. Isso que eu não concordo. Pode acabar agravando mais a lesão do jogador. Viu o que aconteceu aí com o Arrascaeta? Estava jogando com aquele problema no pubis, acabou ocasionando uma outra lesão aí no músculo adutor da coxa. Então o Pedro aí é vice-artilheiro do Brasil na temporada com 21 gols em 22 partidas, né? Pedro foi titular em 5 das partidas da equipe do Flamengo sob o comando de Jorge Sampaoli até o momento. Em uma delas, diante do Maringá, marcou 4 gols, ou seja, fez aí um pôquer, né, na vitória de 8-2 na Copa do Brasil. E neste domingo aí, o provável substituto de Pedro deve ser Everton Cebolinha. Lembrando que Bruno Henrique também não viajou com a delegação. Ele ficou aqui fazendo um trabalho ainda de fortalecimento e ele vai entrar graduativamente para poder também não forçar o joelho, né? Recém-operado aí, ele acabou de se recuperar há pouco tempo, mesmo estando liberado pelo departamento médico. Ainda não é momento de deixar Bruno Henrique atuar em todos os jogos do Flamengo, temendo aí uma possível lesão ou acontecer algum problema na cirurgia que ele fez, né? O Flamengo também terá aí o desfalque de Davi Luiz contra o Atlético Paranaense. Lembrando que Davi Luiz, na derrota para o Botafogo por 3-2, no último domingo, o zagueiro ficou, né, fora do jogo contra o Racing, na quinta-feira, e para controle de carga, apesar de ele não ter treinado normalmente na sexta-feira. A comissão técnica aí decidiu não forçar a volta do atleta no gramado sintético da Arena da Baixada. Lembrando que Davi Luiz foi vaiado e muito criticado nesse jogo aí contra o Botafogo. Davi Luiz não está bem. Davi Luiz, eu acho que isso que o Sampaoli está fazendo é para preservá-lo, porque segundo informações de Vene Casagrande, ele está treinando normalmente com o grupo e não está sendo utilizado, não está sendo nem entrado na lista de relacionados. Então, seguindo aqui com as notícias. O Sampaoli aí fará o seu 6º jogo, né, no comando do Flamengo contra o Atlético Paranaense pela 4ª rodada aí do Campeonato Brasileiro. O treinador mandará a campanha a 6ª escalação diferente pelo Mengão. Para o duelo, o treinador escolheu Matheus França e Everton Cebolinha para começarem a partida. A única coisa que eu gostei aí foi de Matheus França. Eu espero que Cebolinha corresponda aí às expectativas do técnico e principalmente consiga, né, agradar a nós torcedores com uma boa atuação, coisa que ele não tem feito aí há muito tempo. A única dúvida aí de Sampaoli é entre Rodrigo Caio e Wesley. O garoto aí que foi expulso na quinta-feira contra o Racing lá na Argentina foi titular nas últimas 4 partidas aí. Caso o garoto seja barrado do time, Fabrício Bruno tem chances aí de atuar como lateral direito no esquema 4-4-2. Eu não sei, o garoto Wesley é um garoto bom, gosto do futebol dele, mas pela falta de experiência ele pode acabar sendo queimado como muitos outros joias que nós tivemos aí na base e quando chegou no time profissional
não conseguiram atuar da mesma forma, porque a cobrança é grande. E as entradas aí de Matheus França e Everton Cebolinha foram definidas no treino de ontem, né, no CT1 do Urubu. E Jorge Sampaoli mandou a campo aí 2 equipes com 8 jogadores cada e na sequência realizou aí um time de 10 contra 0, com combinações de jogadas sem adversário para testar aí os movimentos dentro de campo. É um técnico que ele tem uma inteligência muito grande, ele consegue tirar leite de pedra. Eu acho que quem não está correspondendo aí são os jogadores. Você pode até dizer que eu estou errado, né? Pode até falar aí, comentar, que a gente vai debater isso aí numa boa. Então vamos continuar aqui. Então eu vou trazer para vocês agora a lista de relacionados. Goleiros, Santos, o Horácio, aquele dinossaurozinho, né, do Maurício de Souza, Matheus Cunha, Hugo Souza, e os zagueiros Léo Pereira, Fabrício Bruno, Cleiton, Pablo, Rodrigo Caio. Os laterais, Wesley, Ayrton Lucas, e os volantes, Thiago Maia, Vidal, Pulgar, Igor Jesus, e os meias, Arrascaeta, Matheus Gonçalves, Vitor Hugo, Everton Ribeiro. Os atacantes, Gabigol, Matheus França, Cebolinha, André Luiz e Marinho. Cara, Marinho... não dá para falar do Marinho não, né? O jogo vai ser lá em Curitiba, né? No estádio Arena da Baixada. Domingo, mais conhecido como hoje, né? Às 16 horas, horário de Brasília. O árbitro será Rafael Claus, auxiliar número 1, Danilo Simon Maniz, auxiliar número 2, Marcelo Vangassi, o VAR estará aí o Thiago Duarte Peixoto, né? O quarteto aí de arbitragem são paulistas. Prováveis escalação do Atlético Paranaense, Bento Kelvin, é isso aí, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Pedrinho, Eric, Fernandinho e Vitor Bueno, ou Thiago Andrade, Davi Terãs, Pablo ou Rômulo e Vitor Roque. Essa daí é a provável escalação do Atlético Paranaense, né? O Flamengo aí, como eu falei, vem com Santos, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio ou Wesley, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Thiago Maia, Vidal, Everton Ribeiro e Everton Cebolinha, Matheus França e Gabigol. Essa daí, se realmente for a escalação do Flamengo, nós vamos ter certeza que o X9 atacou novamente. Cara, como é que é possível isso? Não tem como. Entra técnico, sai técnico e isso não muda lá dentro do Flamengo. Esse câncer não é estipado de lá. O que essa diretoria está fazendo que não resolve esse problema, cara? Isso aí não é um problema para o técnico resolver, não. O técnico tem que estar preocupado com o time, treinamento, jogadas ensaiadas, treinamento tático e técnico. Agora o cara tem que se preocupar em descobrir quem é X9. Lembrando que quem está responsável é o Gabriel Andreato, o braço direito de Jorge Sampaoli, mas isso já era para ter sido resolvido há muito tempo. Então, seguindo aqui com as notícias. Atualmente, o time paranaense está na 16ª posição na tabela com 3 pontos, enquanto o Flamengo está em 13º com os mesmos 3 pontos. O jogo será aí transmitido ao vivo pela TV Globo às 16 horas. O Atlético Paranaense venceu aí por 2-1 a última partida dele contra o Libertad na Copa do Libertadores da América. Já o Flamengo empatou aí 1-1 com o Racing também pela mesma competição. O histórico do confronto mostra que o time do Paraná e o Flamengo já se encontraram aí 74 vezes, com a equipe rubro-negra, né? Nós, rubro-negros, em vantagem. 30 vitórias contra 26 vitórias dos paranaenses. Especificamente, lá no Joaquim Américo Guimarães, ou seja, na Arena da Baixada, a equipe do Curitiba leva vantagem nos duelos contra o Flamengo. São 19 triunfos em 38 partidas, enquanto o Flamengo aí tem só 5 vitórias. Então, esse aí é um pouco da historinha dos dois times no momento, que estão praticamente iguais, né? A diferença aí é só no saldo de gols, mas com a mesma pontuação no Campeonato Brasileiro. E por falar em Campeonato Brasileiro, o Sub-20 do Flamengo aí fez a sua melhor campanha no Brasileirão pelo 3º ano consecutivo. O rubro-negro enfrentará aí também o Atlético Paranaense pelas quartas de final da partida, que ainda não tem data marcada para acontecer. Então, mais uma vez, o Flamengo enfrentando o Atlético Paranaense, mas agora pelo time Sub-20. E o Flamengo aí, isso é uma excelente notícia, cara. Excelente notícia mesmo para nós rubro-negros, que passamos aí um tempão no fundo do poço.
e sem precisar de SAF, sem contar com SAF. O Flamengo aí alcançou um feito significativo da sua estruturação. Em abril, o clube pagou aí a última parcela do seu empréstimo com o Banco BRB, no valor aí de 23 milhões de reais. Com essa quitação, o clube não tem nenhuma dívida bancária, está zerado, cara. Olha só que maravilha, não precisou recorrer à SAF, não precisou de nada, graças aí a Eduardo Bandeira de Melo, cara. O valor aí apresentado como saldo em 31/3/2023 foi quitado integralmente durante o mês de abril, exatamente, fazendo com que o clube não tenha mais passivos. O presidente do Flamengo, entre 2013 e 2018, Eduardo Bandeira de Melo, contou aí ao Lance como foi a luta para colocar o clube nos trilhos financeiramente. Abre aspas aqui para o que disse Bandeira de Melo. Foi uma coisa que começamos a implantar 10 anos atrás. Contamos aí com a colaboração da torcida, que entendeu esse momento e abraçou o nosso projeto. E iniciamos esse desafio. Essa marca de zerar a dívida nos bancos é um feito muito significativo. A dívida dos bancos eram tão difíceis de quitar quanto a que o Flamengo conseguiu na minha gestão, que foram as quitações das dívidas tributárias e trabalhistas. Lembramos que o Flamengo passou um período aí que ele contratava jogadores, não pagava, ficava devendo fornecedores, ficava devendo funcionários internos e seus jogadores. Era uma balbúrdia lá. Lembra até daquela frase do Vampeta: eles fingem que pagam e eu finjo que jogo. Né? Depois disso aí, o Vampeta até fala que ajudou o Flamengo e os outros jogadores que vieram depois dele. Eduardo Bandeira de Melo, em 2013, deu uma entrevista e disse que se o Flamengo tivesse que cair para a segunda divisão para ele poder organizar e quitar as dívidas do time, ele faria isso, mas não contrataria nenhum jogador de orelhada sem ter condições de pagar. Então, vamos aqui para outra notícia, né? O Vasco aí anuncia acordo com o Flamengo por jogos com torcidas divididas, ou seja, sempre o mandante tem uma cota maior na venda dos ingressos, né? Mas o Vasco aí entrou em acordo com o Flamengo e pediu para que fosse dividido o Maracanã, né? E o duelo do Clube de São Januário, o Clube de São Januário informou ter feito acordo com o Flamengo para que os dois jogos entre os clubes pelo Campeonato Brasileiro sejam realizados no Maracanã e com torcida dividida em ambos os jogos. O primeiro clássico com o Flamengo pelo Brasileiro está marcado para o dia 3 de junho, às 18h30, pela 9ª rodada. Já o mando será o mando do Vasco, né? Já o do retorno, na 28ª rodada, está previsto para o dia 18 de outubro, sem data definida, que o mando aí será do Flamengo. Então, já que eles se acertaram, inclusive o Vasco falou aí que não vai nem solicitar para que o jogo dele contra o Santos seja realizado no Maracanã, e sim no estádio de São Januário. Então vamos encerrar o vídeo aqui, né? Lembrando que o canal Paraquedista Rubro Negro está sorteando um manto sagrado temporada 2023. Para você participar desse sorteio, você tem que estar inscrito no canal. Se você não está inscrito, se inscreva nesse botãozinho aqui, escrito inscrever-se. Abaixo desse vídeo terá um comentário fixado e você entra nesse link e você segue o passo a passo para poder participar do sorteio. Você vai participar do sorteio e essa camisa vai chegar na sua residência 0800. Você vai poder escolher entre o manto número 1 e o manto número 2. Sorteio dia 10 de maio, 17 horas, ao vivo, pelo canal Paraquedista Rubro Negro. Então, chegou até aqui? Deixe o seu like. Não é inscrito? Inscreva-se. Acione o sino da notificação e compartilhe os nossos conteúdos e ajude no nosso crescimento. Eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o Rubro Negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!